Glória a Deus. Oh, como é bom estar na presença de Deus. Quantos sentem a presença de Deus aqui nesta manhã? Quantos têm confiança e estão seguros que Deus está presente? Aleluia. Glória a Deus. Vamos ficar neste mesmo espírito. Eu quero dar os bons dias à amada igreja. Bom dias a todos, aqueles que nos veem hoje em direto. Queremos dar as boas-vindas ao João Ribeiro, que aqui está. Quem é João Ribeiro? João Ribeiro, põe a mão no ar. O João Ribeiro está aqui. João Ribeiro, bem-vindo, está connosco nesta manhã. João Ribeiro, glória a Deus. Se há mais alguém que nos visita hoje pela primeira vez, seja bem-vindo à casa do Pai. Esta casa é sua, como nós cantamos nesta manhã. Esta casa é sua, é ou não é? Esta casa é sua, amém? Todos são bem-vindos a estar connosco nesta manhã, porque esta casa é sua, é a casa onde nós estamos reunidos com o Pai. Glória a Deus. Podemos nos assentar, amados, por alguns instantes. Não vamos levar muito tempo, porque hoje, como é normal, no domingo, não é? Não sei se ainda continuamos. O recolher a uma, não é? Continua na... É que está para aí tanta coisa agora. Ok, então, para recolher a uma, vamos despachar. Glória a Deus. Amado, diga ao irmão da esquerda e da direita, ainda bem que viestes hoje. Glória a Deus. Ainda bem que viestes hoje. Estamos muito felizes de podermos contemplar o rosto dos irmãos, ver os irmãos estando connosco na casa do Pai, para poderem receber um pouquinho mais de uma porção da palavra de Deus nas suas vidas. É isso que nos traz aqui, amém? Glória a Deus. Eu quero convidar vocês também, se quiserem descansar um pouquinho, podem ficar no vosso lugar. Convido todos vocês a tomarem o vosso assento. E amados, eu gostaria desta manhã trabalhar um pouquinho sobre aquilo que estamos de alguma forma Esta semana foi uma semana difícil, está a ser uma semana difícil para toda a gente. O mundo está a viver de alguma forma uma pressão muito grande, psicológica, e nestas pressões nós vamos percebendo que é necessário nós termos alguns cuidados e buscarmos a Deus porquê e para quê toda esta situação. E eu vou tentar compartilhar com os irmãos aquilo que é o meu sentimento em relação a este momento difícil que estamos a viver, que é o momento em que a igreja mais do que nunca precisa tomar uma posição de fé. Diga assim, posição de fé. A única coisa que Deus neste momento precisa de ti e de mim é fé. Fé nele, amém? Não é fé em vacinas, não é fé, atenção, vou falar mal de vacinas, não vou falar mal disso, por amor de Deus, a gente já sabe, conhece a minha posição. A vacina é para se tomar, tudo por aí fora, tudo conforme os médicos indicarem, porque infelizmente estamos a ter aí alguns percursos mal interpretados, que já a vacina é o anticristo, é não sei o quê. Irmão, por favor, não vamos entrar nesse discurso, acho que não é necessário voltar a falar nele, mas precisamos de entender que este momento é um momento muito delicado, em que nós estamos a ver muita gente a entrar em naufrágio da fé. O apóstolo Paulo chamou a atenção lá a Timóteo sobre o naufrágio. Estou a ver, nós temos de ter cuidado para nós não entrarmos no naufrágio. E quando eu comecei a falar sobre isso, o Senhor me levou a preparar uma mensagem sobre tempestades, sobre o naufrágio. E comecei a buscar em Deus aquilo que o Senhor colocou, porque eu, quando passei os meus olhos na passagem em 1 Timóteo 1, versículo 19, vamos lá aqui ler, foi a primeira passagem que veio ao meu coração, aos meus olhos, e eu disse que Deus, o que é que tu queres falar com isto? Então eu fui atrás daquilo que Deus queria falar. E 1 Timóteo 1, versículo 19, aqui o apóstolo Paulo faz um discurso a Timóteo, faz uma exortação a Timóteo. Vocês podem dizer, o apóstolo João este ultimamente tem estado a pregar muito sobre Paulo, fala muito de Paulo. Amado, Paulo na verdade foi um grande defensor do Evangelho, assim como eu sou aqui na terra hoje. O apóstolo Paulo foi aquele que mais perto teve de nós,
pregando o Evangelho. Então é uma pessoa com quem eu me identifico muito, é o apóstolo Paulo. Claro que me identifico mais com Jesus. E você? Não é? Mas o apóstolo Paulo deu a sua vida para pregar o Evangelho. Foi para mim que mais sofreu. Todos sofreram, mas que mais sofreu para defender esta causa. Eu não sei se nós conseguimos, vocês estão aí atrás, os nossos, não sei quem é que está aí hoje atrás, não consigo ver daqui. Glória a Deus, temos aí muita gente aí, boa gente. 1 Timóteo 1, versículo 19, eu pedi aqui para a tela, é possível, se não vou ler. Glória a Deus. Está difícil? É que hoje está frio, então o nosso computador se calhar congelou. Mas congelou, nós vamos lá, já lá está. Glória a Deus. E diz assim, o apóstolo Paulo falando, e vamos falar a todos, amém? Conservando a fé e a boa consciência. Vamos lá outra vez. Conservando a fé e a boa consciência. Ficamos por aqui. Eu sei que vocês querem ler o resto, mas já lá vamos. Deixem-me só aqui fazer uma introdução que é extremamente importante. Há 2 pontos que são extremamente importantes que o apóstolo Paulo chama e destaca nesta situação. Diz assim, olha, conserva a fé e a boa consciência. O que infelizmente nós estamos a assistir é que muita gente está a perder a boa consciência. E está-se a deixar levar por aquilo que é, emocionalmente falando, as circunstâncias das situações. Por isso o apóstolo Paulo fala aqui depois em naufrágio e diz assim, a qual alguns rejeitando, o que é que aconteceu? Fizeram naufrágio da fé. O que é que quer dizer a palavra naufrágio? Toda a gente é familiarizado com esta palavra naufrágio. O que é um naufrágio? É que quando bate uma situação difícil, por exemplo, quando bate um vento forte no barco, porque normalmente o naufrágio dá-se aonde? Na água, quando estamos juntos nisso? Concordam comigo ou não? O naufrágio é quando uma pessoa vai num barco e quando o barco se vira e cai, o que é que acontece? A pessoa naufraga. Portanto, é uma coisa que é muito simples, grande revelação nesta manhã, a teoria da batata. Mas é preciso nós interpretarmos bem as coisas, porque muitas vezes nós lemos, mas não interpretamos o que é que quer dizer o apóstolo Paulo com isso. O que é que o apóstolo Paulo está a falar é que no momento em que o vento sopra, no momento em que há uma tempestade, no momento em que nós estamos a passar por aquilo que estamos a viver, precisamos de conservar 2 coisas, a fé e a boa consciência. Precisamos estar, amados, mais do que nunca, com os pés assentes no chão e sermos, de alguma forma, pessoas conscientes. É preciso ser um bocadinho consciente. E a consciência é aquela que muitas vezes não trabalha ao lado da fé. E eu quero, de alguma forma, trabalhar aqui nesta manhã alguns assuntos, alguns aspectos que são extremamente importantes. E deixem-me falar uma coisa que é muito importante, amado. Infelizmente, estou a ouvir muita gente culpando a Deus por causa do que estamos a atravessar nesta tempestade que estamos a viver. Muita gente fala assim, se Deus é real e se Deus te ama e se Deus é amor, porquê é que Ele está a deixar morrer tanta gente? Porquê é que Ele está a deixar com que esta situação desta pandemia não acabe já? Porquê? E nós estamos a ver que há muita gente que, em vez de guardar a boa consciência e a fé, estão naufragando e estão perdendo a consciência. E o apóstolo Paulo fala aqui no versículo a seguir, no versículo 20, que por causa disso, olha aqui, e entre esses que foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Ou seja, eles entraram no naufrágio, blasfemaram, e o que é que o apóstolo Paulo disse? Olha, deixa-nos nas mãos do diabo, porque não vale a pena entrarmos em questões. Amado, aquilo que eu mais quero chamar a atenção da amada igreja nesta manhã, irmão, não coloque a sua boca em momento algum a acusar Deus desta situação. Cuidado, não entre em questões com alguém que começa a discutir, fica fora disso. Não entres nessa discussão. A tua discussão é só esta: eu tenho que confiar em Deus e é em Deus que eu tenho que confiar, e ponto final. Porque, amado, eu estou a assistir a um panorama que me está de alguma forma a incomodar, porque, amado, com todo o respeito, houve alguém que deu um comentário: o apóstolo João Pedro teve Covid, então se ele teve Covid é porque a vida dele não está bem. Eu não vou dizer quem é, que não importa.
Cuidado com isso. Não importa o que você falou de mim, não importa isso. Não interessa isso. Eu não estou preocupado com isso. Mas deixa-lhe já agora dar uma informaçãozinha. Deus falava ao meu coração, João, quando uma tempestade se levanta, ouça com atenção que eu vou falar, que é importante nós ouvirmos isto. Quando uma tempestade se levanta, diga assim comigo, uma tempestade é imprevisível. Embora os homens hoje estão a conseguir um dia, 2 dias, falar o quê? Vocês ouviram esta semana por causa da Ilha da Madeira, na Ilha da Madeira, que até por acaso eu estava muito atento porque eu queria ver se o Sporting perdia. Mas ganhou. Estou a brincar. É claro que vocês já perceberam que eu sou do Porto. Tenho aqui algumas irmãs, uma irmãzinha pelo menos que fica toda satisfeita. O nosso apóstolo já virou para o Porto. Bom, virando agora de assunto. Mas as tempestades, elas são imprevisíveis. Certo? Há alguém que consegue, de alguma forma, interpretar que vem uma tempestade? Não, porque as tempestades, hoje, talvez elas possam ser declaradas, mas porque fomos informados que talvez daqui por 1 ou 2 dias, vem aí uma, e agora até por acaso, como é que ela se chama? Chama-se Filomena. Bom, há sempre nomes para estas coisas. Filomena, agora é Filomena. Só o nome de mulher. Realmente a mulher é furacão. Mulher é furacão. Não é, irmão Francisco? Às vezes, não é? Temos que segurar bem a âncora do barco, senão... Glória a Deus. Bom, mas as mulheres são uma bênção. Voltando àquilo que é, na verdade, a tempestade é uma coisa imprevisível. E ouça com atenção o que eu vou falar. Porquê é que eu estou a falar isto? O que é que tem a ver isto com o Covid e com o apóstolo? O que é que tem a ver isto? Amado, todos nós, e por acaso a situação que estamos a viver, ela é mundial. Ela não é Portugal, é mundial. O mundo todo está a passar por uma tempestade que ninguém previa que ia vir e ficasse tanto tempo como está a ter neste preciso momento. Ou há aqui alguém que previa isso? Ninguém. Ninguém previa que a tempestade que se levantou e queria de alguma forma continuar e que todos, diga assim, todos nós estamos a passar por ela. E eu pergunto, há aqui alguém que pode de alguma forma dizer eu não vou passar por ela? Há aqui alguém nesta sala? Eu penso que não. Todos nós, diga assim, todos nós estamos a passar pela mesma tempestade que se levantou. Todos nós vamos passar por ela. Agora, diga ao irmão da esquerda e da direita, as tempestades, elas são imparciais. Sabe o que quer dizer esta palavra imparcial? Significa que Deus não vai passar a temporal por uns e para outros não. Concorda comigo ou não? Porque quando o vento sopra, ele sopra para todos. Por isso é que é importante nós percebermos que a tempestade, ela é imparcial. Ela não é local. Ela abrange a todos. Então não diga porque que o nosso apóstolo passou por esta situação, se calhar a vida dele não está bem. Amado, nada disso, porque ela não é parcial. Ela é imparcial. Todos estão sujeitos a passar pela mesma tempestade. Agora, já lá vamos. Antes de entrar aí, eu quero deixar isto bem claro. É porque muitas vezes nós começamos a fazer esta questão. A igreja, se o líder da igreja está a passar por isto, está a passar por aquilo. Amado, primeiro, uma tempestade quando ela se levanta primeiro para realizar o propósito para o qual ela se levanta. Muitas vezes nós não queremos, e eu com todo o respeito vou falar aqui uma palavra que é minha, eu não gosto de ver o dano que uma tempestade faz quando ela passa. Alguém gosta?
Eu não gosto. É horrível, não é? Quem é que já viu aqui há dias, eu vi nos Estados Unidos uma tempestade que passou, nossa, aquilo foi desbastou tudo. Agora eu pergunto, será que ali no meio de onde aquilo desbastou não havia ali crentes? Será que não havia ali homens de Deus? Ou será que só a tempestade só passa no pastor, ou no apóstolo, ou no servo do Senhor? Ou não passa porque há irmãos que acham pelo facto de serem apóstolos, serem pastores, serem doutores, seja lá o que for, que as tempestades não passam na casa dele. Amado, diga assim, as tempestades são imparciais. Todos nós estamos sujeitos a nos molhar. Todos nós estamos sujeitos a isso. Amado, às vezes as pessoas dizem, apóstolo, você acha que a igreja não vai passar por esta situação e aquela? Cuidado, irmãos. Seria injusto da parte de Deus fazer seleção de pessoas. Deus não seleciona as pessoas. Ele olha para todos nós de igual modo. Sabe porquê? Ele ama a todos. Deus não tem preferências. Deus não tem com o apóstolo João como sendo preferencial melhor que o apóstolo Paulo ou que o apóstolo Joaquim, não importa lá o nome. O que importa é que Deus não tem, e glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Diga assim comigo, Deus é imparcial. Então, o que é que eu quero aqui nesta manhã chamar a atenção? Primeiro, cuidado com os blasfemas. Não é por mim, blasfemas que Deus isto, Deus aquilo, cuidado com isso. Segundo, Deus é imparcial. Deus não tem preferências. O apóstolo, o pastor Nuno pode passar por uma situação de Covid? Ou não pode? Qual é o problema disso? Não, há de ir ao meu gabinete, ok? Porque a gente precisa falar porque você apanhou Covid. Sabe, agora fiquei sem emprego, vai lá ao meu gabinete porque eu preciso que você confesse o seu pecado, que você perdoe. Irmãos, estamos a entrar numa falta de consciência. Volta lá ao versículo 19. Conservando a fé e a boa consciência. Amado, eu estou a ver com cada barbaridade e até infelizmente homens de púlpito pregando coisas que são absurdas. Coisas que a nossa igreja é uma igreja de oração, de intercessão, de jejum, de vigília, por isso nós não vamos passar por Covid. Mas o que é isso? Só se eles fecharem dentro de uma redoma e não viverem lá fora no mundo, porque aquele que anda na rua está sujeito a passar pelo mesmo que tu e eu passamos. Todos nós estamos vivendo um momento imparcial e é mundial. Agora, é claro que nós temos que ter a boa consciência e a fé de que a situação pela qual o mundo vive, Deus há de me poupar. Agora, se você disser, vou deixar ir àquela igreja porque apanhei Covid, afinal ele orou para nós não termos Covid, mas tivemos Covid, vou deixar de ir àquela igreja. Eu já vou pregar uma coisinha a seguir que é para você perceber. Neste barco, onde a tempestade está batendo, o capitão do barco é Jesus. E aquilo que sair fora do barco poderá morrer afogado. E já vou mostrar isso. Eu não quero assustar ninguém nesta manhã, mas eu quero continuar a pregar algumas questões que são extremamente importantes. Diga assim comigo, as tempestades são invisíveis, mas deixam dano. Aqui há alguém que consegue ver o vento? Por favor, ajudem-me lá, irmãos. É preciso que vocês colaborem comigo esta manhã na mensagem. Aqui há alguém que esta manhã, aqui há alguém que consegue ver com os seus olhos físicos o vento, mas o dano vê. Concorda comigo ou não? Quando o vento passa, eu que há dias estava a trabalhar, fiquei muito chateado com o vento. Estava a trabalhar e tinha uma chapa assim ao alto, encostada, e o vento veio e pumba, e a chapa bateu-me na cabeça. Fiquei chateado com a chapa e fiquei chateado com o vento. Mas fiquei mais chateado com a chapa que eu dei-lhe um pontapé. O rei da chapa que me aleijou. Mas o vento eu não lhe bati. Não ouvi? Se eu ouvisse.
Não, a chapa levava um pontapé e o vento levava um murro. Mas nós não vemos o vento, mas nós vemos o dano. Estamos juntos? Colaboram comigo ou não? Amados, nós precisamos de entrar nesta mensagem de corpo, alma e espírito, porque é preciso nós interpretarmos bem o momento que estamos a viver, porque a igreja precisa de entender claramente que esta tempestade ela é invisível, ela é imprevisível, ela não tem tempo. E a igreja está a entrar num momento de espera que ela precisa mais do que nunca ter a sua fé bem firme, porque no momento de uma tempestade, se tu afrouxas, tu largas o batel, tu largas a corda, tu vais morrer afogado. Não é o momento, numa tempestade, de mostrares frouxo. Então, primeiro, a fé é imprevisível, a tempestade é imprevisível. Segundo, ela é o quê? Imparcial. E terceiro, no momento de vento, quando o vento sopra, eu tenho que estar firme. Firme, porque o vento vem e eu tenho que estar firme. Eu tenho que estar bem seguro. Eu tenho que estar bem alicerciado nas promessas, naquilo que a palavra de Deus me fala e me ensina, para eu poder ultrapassar o momento em que a tempestade passa. Agora, alguns vão dizer, apóstolo, nunca mais passa. Pois aí é que está. É aí é que está a grande questão. Alguns me dizem assim, apóstolo, qual é a sua opinião em relação a esta história do Covid? Quando é que isto agora, acha que agora isto com a injeção vai passar? Amados, com todo o respeito, irmãos, eu louvo a Deus pela vida dos cientistas, louvo a Deus pela vida dos médicos, dos enfermeiros que têm sido incansáveis. Temos que orar mais por eles. Temos que lhe dar mais mérito, mais valor. Mandem mensagens, em vez de às vezes dizerem porcarias que até mete aflição, que se mete nos twitters, que se mete na internet e não sei o quê. Irmão, mandem mensagens louvando a Deus. Obrigado, Senhor, pela vida dos enfermeiros, dos médicos, dos operadores de saúde, que são uma bênção, que têm sido incansáveis, precisam ser sustentados em oração. Temos que os levantar, temos que os adorar, temos que levá-los à presença de Deus, porque eles merecem. Em vez de falar coisas que não prestam para nada, que não edificam. Apóstolo, qual é a sua opinião? A minha opinião? A minha opinião é esta. Estando eu no barco onde Deus está, eu posso levar meses, anos, debaixo de uma tempestade, mas não tenho que temer mal algum. Por se Deus é por mim, quem será contra mim? Eu só tenho que estar bem firme naquilo que é as promessas. É o momento de tu e eu provarmos a Deus que a nossa fé está nele e não nas circunstâncias. Este é que é o grande problema. A nossa grande dificuldade é que a nossa consciência está a voltar-se. A fé foi e agora é a consciência. Dizemos coisas da boca para fora que, irmãos, Deus está vendo. Deus está ouvindo o que nós estamos a falar. Vem um ventinho, irmão. E eu, por acaso vocês já ouviram o que eu ouvi esta semana? Os delegados de saúde estão preocupados que vamos voltar novamente a um confinamento e ainda não sabemos quais são as regras. Mas uma coisa é certa, irmãos, já estão a morrer mais pessoas quando ela começou. Então não venham dizer que Deus é o culpado. A consciência das pessoas é que está de alguma forma destornada. Porque uma pessoa que está a ver que vem aí um vento, aí um temporal e vai enfrentá-lo, é porque ela está a provocar a morte e não está a provocar a cura. Nós temos que ter consciência. Temos que ser, amado, por favor. Nós temos que ser responsáveis pelos nossos actos. Se eu sei que não posso enfrentar um temporal, por que é que eu o vou enfrentar? Que há pessoas que são assim, com todo o respeito. Eu sou de Deus, eu sou um crente, eu sou apóstolo, eu sou pastor. Por isso eu vou passar por esta situação e nada me vai acontecer. Por causa disso, alguns, infelizmente, estão a pagar o preço. Sabe porquê? Estão a desafiar e a... Isto para mim é uma afronta a Deus. É uma afronta a Deus. Mas o que é isso? Deus é imparcial. Quem és tu ou eu para enfrentarmos, ou para nós, de alguma forma, desafiarmos esta situação? Temos de ter muito respeito. Amado, um dia ouvi um grande homem, um grande militar dizer assim: nunca você menospreze o inimigo. Nunca
Você pode ter uma artilharia. Não, eu sou muito forte, eu tenho uma artilharia muito grande. Mas perante toda a artilharia que tu podes ter agora, perante esta situação, este inimigo que é invisível, eu te pergunto, o que é que te servem as tuas armas? Servem para quê? Para nada. Por isso nunca menospreze o inimigo. Fica atento. Fica atento e ouça com atenção. Nesta tempestade, não vacile. Fique firme. É o momento mais do que nunca que a igreja do Senhor Jesus fique firme. Tem que estar alicerçada, tem que ter agarrada. Nós, amado, não sei se você já entrou, já viu um barco, quando um barco está, e por acaso foi ontem, né? Eu mais a minha esposa estávamos a ver, se calhar a mensagem vem daí. Estávamos a ver um filme e o barco, não é? O filme até era engraçado, não foi daquele mais dramático, não foi o Titanic. Mas o barco, à medida que ele ia dando para o outro, via-se as pessoas agarradas com muita força. E mesmo assim, ainda algumas saíam para a porta fora. Amado, quando o vento vem, que é imparcial, que ele é imprevisível, aquilo que nós mais precisamos estar é agarrados à nossa fé e à nossa boa consciência. Amado, se eu sei que ir para ali é prejudicial, eu não vou provocar. Eu não posso provocar. Se eu sei que é e o apóstolo Paulo, eu admiro o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo entra num momento delicado como aquele que estamos a viver agora. Abra lá comigo, venha lá comigo. Eu preciso que você venha para Atos 27. Vamos lá, vamos ler aqui umas passagens muito interessantes. O apóstolo Paulo entra exatamente no momento em que nós estamos a viver e nós temos que entender o que o apóstolo Paulo aqui nos ensina. Atos. O apóstolo Paulo chama a atenção daqueles que iam navegar e diz assim, Atos 27, eu falei, não falei? Falei, 27:10, Atos 27:10. Os irmãos têm que estar aí atentos e atrás, logo no pico já está. Foi Atos 27:10, pico já está. Olha, estão a ver? Dizendo-lhes ele, Paulo, senhores, vejo que a navegação há de ser incómoda. Portanto, ou seja, amados, desculpem esta manhã, vou-vos dizer o seguinte. Vejo que a navegação, ou seja, o tempo que vamos viver agora nos próximos dias, quarta-feira então vamos ver o que vem, vai ser incómoda, ok, irmãos? Ok? Vai ser incómoda. Ainda diz, ainda com muito dano. Não só para o navio e para a carga, mas também para as vossas vidas. O que é que acontece? Os tripulantes e o capitão do barco não quis dar ouvidos ao apóstolo. Ele não quis saber, ele quis dar antes ouvidos àqueles que estavam, de alguma forma, como tripulantes. Mas o apóstolo Paulo, e eles já sabiam também, que aquele mar, naquele local, era um mar onde se levantavam tempestades. A qualquer momento podia haver uma tempestade. O apóstolo Paulo estava a chamar a atenção. Amados, vocês que são da Igreja Cristã do Renovo, a qualquer momento o vento se vai levantar. Por isso fiquem firmes. 2 améns e o resto ninguém ouviu nada. Porque esta coisa, quando a gente fala em vento e tempestades e não sei o quê, a malta não gosta. Só gosta daquela. E vem aí a bênção, vem a calmaria, a malta gosta disso. Agora o vento, O apóstolo Paulo estava-lhe a dizer, amigos, podíamos evitar esta tempestade, evite essas coisas, não saia de casa. Evite estar em aglomerar pessoas. Evite de... Não provoque a doença, não provoque as coisas. Tenha boa consciência, fique tranquilo, fique quieto. Amado, não procure desafiar aquilo que é tão mau. Amado, eu passei por Covid, eu sei o que é Covid. Eu tive um momento de desespero muito elevado, ao qual eu tive que verdadeiramente buscar em Deus o meu livramento. E como toda a gente sabe, esta tempestade está a ceifar vidas como nunca ceifou. Toda a gente sabe disso. Só que está-se a tornar tão banal nós ouvimos dizer que morreram 15 mil pessoas num dia. Foi ontem o meu dia, a nível mundial. Morreram 15 mil pessoas em 24 horas. Está tão banal que as pessoas já não ligam nada. Morreu. Isso não é nada. Morreu. Isso, amado, sabe o que é que mais me chocou ontem como notícia? Foi quando eu recebi no meu telemóvel. É que por causa dos exageros do Natal, algumas famílias não vão voltar a ter os seus entes queridos que tiveram naquele dia. Já foram. Eu vou repetir.
por causa dos excessos, por causa da má consciência das pessoas. Alguns familiares perderam os seus entes queridos, que já não voltam a passar outro Natal com eles, porque já partiram. E eu pergunto, amado, dano no barco não faz mal, mas na vida vai fazer mal. Porque barcos, coisas, economias, tudo se há de resolver. Agora vidas, eu pergunto, aquela que foi, você vai conseguir voltá-la a trazer? Alguém consegue ver a nova vida, aquela que partiu por causa da má consciência? Então, amado, hoje, a minha exortação, irmão, não tenha uma consciência live. Sabe o que é isto? Livre. Fique com a sua consciência bem afinada com a sua fé. Se a tempestade está aí, eu tenho que estar firme, atento e não provocá-la. Foi o que os fizeram. E vocês conhecem a história, não é? Vocês forem a ver aqui no 20. Depois leiam Atos em casa com calma, que eu não tenho tempo, nós temos que abalar hoje cedo, não é? Mas não quiseram dar ouvidos, não é? E a palavra do Senhor diz que em um momento eles estavam tão desesperados, porque na verdade nada acontecia, nada estava a acontecer, porque eles não quiseram dar ouvidos ao apóstolo Paulo. Então diz que no versículo 20, o apóstolo Paulo, 27, 20, Atos 27, 20, e não aparecendo, havia já muitos dias, nem sol nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena, amado, ou seja, não era uma tempestade qualquer, era uma grande tempestade. Fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. O apóstolo Paulo estava numa navegação, num navio, e sabe quantas pessoas lá estavam? 273 pessoas. Está aí na Bíblia. Não eram poucas pessoas, eram muitas pessoas. Eram mais que as que estão aqui, dentro do navio. 270 e tantas pessoas estavam dentro daquela embarcação. E o apóstolo Paulo tinha chamado a atenção: não vamos por aí, não é bom ir por aí, porque é isso, se a gente for por aí. Bom, mas o que é que eles foram? Diga assim comigo: teimosos. Diga assim: desobedeceram, não deram ouvidos à voz do homem de Deus. Não deram, não quiseram dar. O apóstolo Paulo, pronto, o que é que lhe calhou? Teve que ir também, teve que entrar nela. O apóstolo Paulo não tinha, ele era preso, ele tinha como fugir dessa situação. Há pessoas que estão presas na situação e não têm como fugir delas, mas fica atento. Neste barco onde tu estás preso à situação, Deus está contigo. Já que estamos na tempestade, não é? Já que entramos nela, porque irmãos, não há nada a fazer, diga assim: é irreversível. Esta tempestade é irreversível, ela tem que continuar. E diga assim comigo: nenhuma tempestade é irreversível. Sabe o que é que isto quer dizer? Quando ela se levanta, não volta para trás, ela vai para a frente. E há coisas que vêm à nossa vida que elas não são para voltar para trás, são para ir para a frente. E quando nós vamos para a frente, temos de ter a boa consciência e a fé de que esta tempestade que se está a levantar não é para a morte, mas é para a vida. O apóstolo Paulo chama a atenção. O apóstolo Paulo fala claramente, porque eles estavam desesperados, sabe, pastor Nuno? Alguns já queriam saltar do barco, porque já não dava mais para aguentar. Eles já não queriam mais. Já havia há muitos dias que estavam ali. A coisa já não estava muito boa. Já estava de alguma forma assim. Não dá para ficar mais no barco. Há de ser que o barco não vai dar. Apóstolo, a igreja deve estar com alguma situação. O vento está muito forte, apóstolo. Muita gente a sair da igreja, muita gente a ir embora. Você não acha isto que... Você não acha que deveria fazer mais jejum você?
Você não acha que devia fazer mais oração, mais súplicas? Hã? Amado, eu faço as minhas, tu fazes as tuas. Hã? Olha aqui. Os marinheiros por ano, no versículo 27, no versículo 30, 27, 30. Procurando, porém, os marinheiros fugir do navio, e tendo já deitado o batel ao mar, como querendo lançar as âncoras pela proa. Ou seja, o que é que os marinheiros queriam mesmo fazer? Fugir. Amado, o apóstolo Paulo está dentro do barco. E já agora deixa-me explicar-lhe aqui uma coisa. Talvez você ainda não percebeu. O apóstolo João Pedro está dentro do barco. Tu estás juntamente com ele. Juntamente com ele o apóstolo João Pedro está a dizer: não saias do barco, fica dentro do barco. Fica aí firme. Fica aí firme. Fica aí quieto. Mas sabe, eu... Fica firme. Tem boa consciência. Tem fé. Tem calma. Fica firme. Versículo 31. Disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não ficarem no navio, não podereis salvar-vos. Sabe qual é a preocupação nossa neste momento, dos pastores e dos apóstolos e todos aqueles que pregam o Evangelho? É que todos aqueles que são crentes, filhos do Senhor Altíssimo, que permaneçam dentro do barco e não saiam dentro dele, para que não morram. Mas sabe, apóstolo, estou cansado, eu vou desistir, eu vou parar, eu vou... Não desista, amado, não desista, fica firme, fica quieto. O apóstolo Paulo estava a chamar a atenção deles, aos marinheiros: se algum sair do barco, E porquê? Porque o apóstolo Paulo tinha recebido da parte de Deus uma grande revelação, a qual ele fala claramente lá. Ele diz assim: mas agora vos admoesto, no versículo 22, 27, 22, o apóstolo Paulo fala assim: mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente a do... Diga assim comigo: eu posso perder coisas, mas a minha vida, não. E olha, eu quero dizer uma coisa nesta manhã: não estou preocupado com as tuas coisas, estou preocupado é com a tua vida. E Deus está preocupado é com a tua vida, não é com as tuas coisas, porque são as tuas coisas que vão subir, mas é a tua vida que Deus vai resgatar. Não são coisas. Eu não estou preocupado com coisas, estou preocupado é com a tua vida. Era o que o apóstolo Paulo estava a dizer. Eu perdi isto, eu perdi aquilo. Desde que começou esta situação já perdi isto, já perdi aquilo. Amado, louva a Deus por poder te ver no navio nesta manhã. Todos os que estão aqui no navio, tu que estás a ver em direto, tu que estás também neste navio, eu quero que você saiba e te exorto: continua a ficar nele, não saias para que não morras, porque se tu saís do navio tu poderás morrer e eu não poderei fazer nada, diz o Senhor. Boa consciência. Apóstolo, sabe, estou cansado, perdi isto, perdi aquilo. Perdi isto, perdi aquilo. Admoesto-vos, você não saia do navio. Fiquem firmes. Fiquem firmes, porque eu tive um sentimento da parte de Deus quando eu estava a ler isto, quando o apóstolo Paulo estava a falar esta palavra. Eu senti como se Deus estivesse ali comigo, dizendo: João, o mesmo anjo que apareceu a Paulo, ele não veio livrar o batel, mas veio livrar a vida das pessoas. É o mesmo anjo que está aqui nesta manhã. Eu não sei se nós vamos perder algum barco, se vamos perder alguma coisa no barco. Não sei se nós vamos perder o batel, irmãos. Eu não sei. Uma coisa eu sei, e te garanto nesta manhã: aqueles que permanecerem dentro do barco, cujo o capitão dele é o Senhor, nenhuma das suas vidas perecerá nesta tempestade. Vamos passar por ela? Vamos. Alguns vão ficar com Covid, não tenho dúvida nenhuma. Apóstolo, você está a precisar isso? Não, amado. Não.
É porque você teve, a gente também tem que ter. Não, 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 não. Eu não sou tolo. Eu não sou burro. No mínimo sou um bocadinho, tenho um bocadinho de consciência que todos nós estamos a passar por uma tempestade que é imparcial. Todos nós estamos sujeitos a ser tocados numa área ou noutra. Verdade ou mentira? Mas uma coisa eu te garanto: o Senhor te livrará de toda ela. Isso eu te garanto. Isso eu te garanto. Isso o Senhor nos fala pela sua palavra. Versículo 23. Porque esta noite, esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou, diga assim, o anjo de Deus de quem eu sou. Diga lá comigo, irmão, fala isso com muita convicção. Porque o anjo, porque esta noite o anjo de Deus, de quem eu sou e de quem eu sirvo, de quem eu sirvo, esteve comigo. Diga assim comigo, está comigo. Está comigo. Esteve e está comigo. Versículo 24, dizendo: não temas, não temais, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Deus te deu todos quantos navegam contigo. Todos. Portanto, versículo a seguir, o 25. Portanto, ó senhores, tende bom ânimo, porque eu creio que em Deus, que há de acontecer assim como a mim foi dito. Eu tenho fé e convicção. Assim como o apóstolo Paulo recebeu a mesma instrução, eu estou recebendo no meu espírito a mesma coisa para te dizer. Importa que tu sejas salvo para que o Senhor te apresente na presença do Senhor. Não vais ficar na caminhada, não vais ficar fora do barco, nem vais morrer afogado. Porque o Senhor disse e vai dizer e vai continuando a dizer. Tem bom ânimo. Tem bom ânimo. Fica aí quieto, fica tranquilo, fica aí. Não te disperses. Fica quieto. Fica aí. E contudo é necessário irmos. E continuando por aí fora, a palavra do Senhor foi falando, e nós vamos vendo que o apóstolo Paulo estava ali num momento difícil, porque não era fácil estar dentro, aqui é fácil, nós estamos a falar com crentes, mas naquele lugar o único crente era o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo estava como? Numa viagem de turismo, num iate espetacular. Eu imagino, o apóstolo Paulo via lá no fundo, ao pé dos ratos, preso, concorrentes. E o apóstolo Paulo a falar tudo isto com esta convicção. Eu pergunto, há aqui alguém que está preso com correntes, alguma coisa? Há aqui algum de vocês que já passou o que o apóstolo Paulo estava a passar neste preciso momento, exortando e dizer assim: nenhum dano virá sobre a vossa vida, porque o anjo do Senhor me falou, o Senhor me falou a mim que tu e o texto da navegação, nenhum dano haverá sobre as suas vidas, porém o barco vai-se perder, mas nenhuma das vossas vidas se perderá. Eu louvo a Deus por estás aqui nesta manhã. Eu louvo a Deus por a vida de todos aqueles que aqui estão hoje dentro deste barco. Amado, quando falo no barco não significa que é a Igreja Cristã do Renovo, ok? Atenção, estamos a falar de todos aqueles que estão em Cristo, ok, irmão? Cuidado que não vá você interpretar: se não estiver na Igreja Cristã do Renovo, nós vamos... Não, aqueles que estão em Cristo e que estão dentro do barco com Deus. O apóstolo Paulo estava a falar para aqueles que estavam com ele naquele momento. E naquele momento o apóstolo Paulo não se estava a figurar de uma forma genérica. Ele estava a falar para aqueles que estavam com ele naquela hora. Amado, eu estou a falar para aqueles que estão aqui nesta hora e aqueles que estão a ouvir. Mas o Senhor é muito misericordioso. O Senhor é muito misericordioso. Amado, eu nunca senti tanto vento e tanto temporal se levantando uns atrás dos outros. Esta semana para mim foi das semanas das que me lembro das mais atribuladas, das mais desgastantes. Vários problemas se levantaram, várias coisas estão no ar, várias coisas, mas o Senhor ontem à noite confortou o meu coração. O anjo veio falar comigo e me disse claramente: não te preocupes, o barco é meu, as vidas são minhas, e sou eu que dou ordem ao vento
e sou eu que comando todas as coisas. Amado, eu quero ministrar algo nesta manhã aos nossos corações. No momento de desespero, no momento de angústia, aquilo que nós mais temos que manter é a nossa consciência e a nossa fé firme diante do Senhor. Não é momento de nós darmos chutes na chapa como eu dei, pontapés na vida, sermos precipitados com algumas atitudes que nos vão trazer dano, vão nos prejudicar lá à frente. Se o apóstolo Paulo não tem chamado a atenção daqueles marinheiros, eles teriam morrido. E diz que nenhum se perdeu. Continua a ler a história lá em sua casa, você vai ver que nenhum se perdeu, porque o apóstolo Paulo confiou no seu Senhor. Hoje você pode estar amarrado, você pode estar acorrentado, você hoje pode estar a passar um momento difícil na sua vida, você pode estar a atravessar o maior temporal da sua vida, mas creia no que eu lhe digo nesta manhã: o Senhor é consigo. O Senhor é contigo. E hoje o Senhor está passeando neste lugar e passando nesta situação, porque o Senhor hoje quer tocar na tua vida. Feche os teus olhos, deixa o Espírito de Deus ministrar agora sobre si. O apóstolo Paulo teve um momento em que teve que mandar os marinheiros ficarem quietos e calados. Deixem-me falar, porque agora é o momento de eu profetizar sobre a tua vida, ao qual o Espírito de Deus está declarando que este batel, este barco poderá se afundar, mas uma coisa te garanto: nenhuma destas vidas será tocada, porque o Senhor as poupará, todas elas, porque todas elas estão na sua presença, todas elas estão nas mãos do Senhor e nenhuma delas perecerá. Aleluia. Feche os olhos. Eu sinto o Espírito de Deus aqui, vai tocando nas vidas aqui, porque o Senhor está tocando nestas vidas hoje. Aleluia. Tocou na minha vida e vai tocar na tua nesta manhã, porque Ele tocou na minha boca para eu falar, para eu pregar, e tocou também no meu coração dizer: João Pedro dos Santos, aquieta-te, fica quieto. Eu sou Deus, eu sou o Senhor do teu barco, eu sou o Senhor que estou conduzindo. Sou eu que estou levando o leme nas minhas mãos e conduzindo todas as coisas. É verdade que estás a passar por vento e por tempestade, mas eu sou Deus, eu sou o Senhor. Sou eu que te levo, sou eu que te sustento, sou eu que te levanto com a minha mão. Sou eu que te guio pelo momento do vento que tu não vês, mas sou eu que te vou desviar de toda e qualquer tentação. É isso que o Senhor fala nesta manhã. E eu sinto o Espírito de Deus nos tocar nesta manhã. Ouça com atenção o que nós vamos ministrar agora. Aleluia, glória a Deus.